Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e estamos aqui no nosso canal para vos trazer um breve tema teológico. Nosso canal é o CETEST e os temas teológicos. E hoje é um assunto muito importante que tem a ver com os dons que Deus nos concede. E lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo, falando da ascensão de Cristo, ele diz que após a sua ascensão, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres ou pastores e mestres. E sendo assim, os dons ministeriais dados por Cristo é para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja cresça de maneira ordenada, para que estes dons sejam bênçãos para o corpo de Cristo. Por exemplo, nós podemos ver na figura aqui na representação dos dedos da mão, uns para apóstolos, quer dizer, o dedo separado, o polegar. Então, uns para apóstolos. Então, o que é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. A Bíblia dá um exemplo maravilhoso quando Paulo nos fala na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1. Paulo diz, logo no início da epístola, Paulo, servo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então nós vemos uma chamada geral, todos são chamados para servir no reino de Deus. Seja o apóstolo, seja o profeta, ministro da palavra, como Ágabo é um exemplo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no capítulo 21, como também o evangelista. O evangelista, nós temos o exemplo de Filipe, que ele em Atos capítulo 8, como um diácono, um dos 7, Deus o usa no ministério evangelístico. Ele era um evangelista para a igreja que estava nascendo em Samaria, parte central de Israel. Mas lá na frente, quando ele recebe Paulo e uma equipe missionária, em Atos capítulo 21, Lucas, registrando o fato, o chama de evangelista. Filipe, um dos 7, isto é, um dos 7 diáconos, que era um evangelista. A Bíblia também nos mostra que verdadeiramente existe a chamada especial, ou seja, uma chamada especial para exercer um ministério no reino de Deus. Paulo diz, Paulo, servo, chamada geral, especial, apóstolo, chamado para ser um apóstolo. Então ele era um apóstolo, mas a Bíblia continua dizendo em Romanos capítulo 1, versículo 1, que ele era um apóstolo separado para o reino de Deus. Então Paulo entendia, ele mostra isso em suas cartas paulinas, principalmente na pastoral a Timóteo, que ele era um doutor dos gentios, ou seja, ele era um pregador, ele era um apóstolo, mas Deus chamou Paulo de forma específica, ele foi separado para o reino de Deus, para plantar a igreja no meio dos gentios. Paulo usava a sinagoga estrategicamente para anunciar o evangelho, para provar que Jesus era o Cristo, era o cumprimento das profecias messiânicas e o Filho de Deus. Porém, quando havia uma perseguição e assim por diante, ele levava os discípulos, dentre eles muitos gentios que não pertenciam à comunidade judaica, e eles passaram a compreender o evangelho de Jesus. Então eu quero finalizar este breve vídeo dizendo que os dons ministeriais são bênçãos, como está lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E aí ele diz, uns para apóstolos, separado, como ele próprio foi separado para uma obra especial, específica no reino de Deus, outros para profetas. Eu dei o exemplo de Ágabo, que era um ministro da palavra. Também está escrito em Atos 15, em conexão, me parece, com Atos 14, que
eu não me lembro com precisão, mas está no livro de Atos dos Apóstolos, que alguns profetas desceram de Jerusalém e foram para Antioquia. Então a Bíblia nos mostra que existem profetas ministeriais, como Ágabo é um exemplo. E a Bíblia nos fala do evangelista. Existem servos de Deus de forma tão específica nos nossos dias modernos, têm sido instrumentos de Deus. Outrora, Billy Graham, ele era considerado o evangelista Billy Graham, e outros mais. Reinhard Bonnke, um evangelista pentecostal, que também Deus usou em grandes cruzadas pelo mundo afora. Inclusive eu tive a honra de participar de uma que ele pregou com Daniel Colenda no aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Cruzadas para 1 milhão de pessoas, e milhares de almas se converteram pelo ministério Cristo para as Nações do saudoso evangelista Reinhard Bonnke. Se você não é inscrito no canal, meu querido, minha querida, se inscreva no canal, meu amigo, minha amiga, canal CETEST e os temas teológicos. Compartilhe se você apreciou esta mensagem, comente e nos ajude a divulgar o nosso canal. Estamos numa campanha, um amigo conseguindo 10 inscritos. Procure aí, por gentileza, faça aí uma corrente abençoada e convide amigos para se inscrever no nosso canal, porque no nosso próximo vídeo, nós vamos ser mais frequente agora, vamos trazer outro assunto pertinente à Palavra de Deus, à área teológica, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.